Acabaram de chegar. Coisa boa. Chegava faz um minutinho só. O Andrezão tava Todos falando bem? aqui tudo bem. O Andrezão tava falando que foi pular carnaval, ficou pulando a Riveria ali. Que isso. Né? Bom, não sei se o Augusto veio, o Jefferson acho que não veio, ele pediu para mim abrir a sala. E aí, vocês podemos Cara, começar podemos já? tocar. Vamos meter bronca do lado de cá. Se o Augusto aparecer, ele chega depois. Beleza, então, Bora lá, então. deixa eu botar aqui pra. Vai lá, Andrezão, tá contigo agora. Beleza. Bom, pessoal, então, é, a gente fez uma pausa aí, né, de uma semana, carnaval. É, na última aula a gente tinha falado, né, de pegar um cliente para ir tocando. A gente não organizou isso ainda, mas a gente pode ver de organizar então para as próximas, tá? É, Então, vou chamar vocês aí depois para a gente verificar isso, se a gente tem algum cliente aí, algo que vocês queiram tocar para a gente fazer na prática. Mas um outro ponto que eu estou fazendo aqui, e aí vai levar um tempo, deixa eu compartilhar aqui a tela, um minutinho. Cadê? Compartilhar a tela inteira mesmo. Aí, beleza. Então, tem alguns pontos que eu tô querendo fazer aqui que eu acho que vai facilitar também nossa vida e nosso entendimento, né? Eu tô dando uma revisada novamente aqui no checklist. E aí, aqui para a gente sintetizar melhor essas informações de como fazer e tal, eu tô fazendo um guia. Então, eu vou mandar para vocês esse guia. Eu vou demorar um pouquinho, né, para conseguir completar ele inteiro. Eu trouxe aqui um início aqui que eu vou mostrar para vocês, mas ainda assim eu quero adicionar mais coisas, que é basicamente pegando aqui os principais pontos, né, que a gente pega aqui no checklist, que eu vi que vocês ficaram com muitas dúvidas pontuais, assim, né, nas perguntas e tal. Então, eu vou pegar esse checklist, tá? E vou sintetizar ele aqui nessa apresentação. E aí eu fiz aqui um pouco ainda, mas explicando mais como fazer, né? Mas ainda quero adicionar mais coisas, que é quais que eu quero adicionar, como fazer a aplicação, caso tenha. Aí também vai variar muito de item para item, né? Então, por exemplo, aqui em arquitetura de páginas, eu falo o que que a gente verifica, mais ou menos como a gente verifica, né? Como que seria o ideal, então o melhor padrão. É, Então, deixa aqui, ó. Aqui a gente verifica a categorização do site, se existem subcategorias, se as URLs estão corretas, se bate com as palavras-chave selecionadas para o projeto e se precisa ser criadas, excluídas ou substituída alguma das categorias e subcategoria. Aí eu deixo aqui o melhor padrão de URL, né? Um exemplo. Deixo aqui para produto costuma ser, e aí deixo aqui o exemplo, né? Produto X ou barra P barra produto. E deixa aqui, pode ser encontrada variações desse padrão. No geral, as variações também funcionam bem, desde que não estejam geradas como filtro. Deixa aqui um exemplo. Então, além desses pontos, só devemos verificar a possível criação de novas páginas no site do cliente, também se batem com as palavras-chave selecionadas para melhor ranqueamento. Então, eu deixei essa explicação aqui para essa parte de arquitetura. O que eu quero fazer ainda é criar uma parte com as entregas que afetam isso, né? Então, por exemplo, a categorização que a gente conversou afeta na parte de arquitetura, né? Que a gente vai literalmente sugerir do cara ali criar novas categorias ou excluir alguma categoria que ele já tem. É, Outra coisa que afeta aqui seria a pesquisa de palavra-chave, né? Que vai pautar essa nossa solicitação para ele de recriar ou criar novas categorias. Então, eu vou dar uma adicionada ainda em algumas coisas. Mas eu estou criando aqui essa apresentação. Então, aqui tem o cenário ideal para cada assunto e a parte um, tá? Então, aqui tem de arquitetura de páginas. E aí, aqui eu vou mandar
esse documento para vocês, aí vocês podem indo verificando aí cada página. Então aqui eu falo do domínio, por exemplo. Então é, aqui verificamos se existem domínios adicionais além do domínio principal. A melhor forma de verificar é com o próprio cliente. Então, dou aqui um exemplo de domínio principal, site do cliente.com.br, e algumas variações, .com, .net, .org. Aí, caso tenha qualquer domínio adicional, o mesmo deve ser redirecionado para o principal via redirecionamento 301. O redirecionamento a nível de domínio é feito via DNS. Aí eu não deixei aqui também como fazer, então quero criar uma segunda página aqui como fazer. Acaba variando também, tipo, se o site dele tá no Registro BR ou na HostGator, enfim, isso acaba variando como que vai ser feito, mas dá para deixar aí uma ideia de como se fazer. É, Aí também verificamos também por uma ferramenta Voice se o domínio está com vencimento próximo. Eu deixei aqui. Então, deixei até aqui o link que a gente joga o site, consegue verificar lá algumas informações. É, E aí eu vou completar, né, essas apresentações aqui com como fazer nas que forem possíveis, tá? E também alguns exemplos extras, assim, prints e tal. Então aqui eu deixei também do subdomínio. Então, cada assunto aqui, né? Eu tô deixando, explicando lá como que a gente pode verificar e explicando melhor. Então, para subdomínio, aqui a gente verifica dentro do nosso site principal se existem subdomínios, né? A gente consegue verificar pelo Scream Frog, pelo SEMrush, se ele tiver ranqueado, ou navegando dentro do próprio site, né? Então, por exemplo, se a gente navegar lá em Up, a gente vai clicar lá no menu em blog e vai ver que o blog é um subdomínio, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Pode ser blog, pode ser checkout, pode ser uma landing page do cliente, enfim. E aqui a verificação é simples, então a gente só tem que confirmar quais são os subdomínios que existem, né? Se eles deveriam realmente ser subdomínios. Aí, e se eles também deveriam indexar lá no Google, né? Então, eu deixei aqui um subdomínio de checkout, por exemplo, não precisaria indexar no Google. E aí eu deixei aqui outro exemplo, se tivesse um subdomínio como categoria ponto site do cliente, esse seria um subdomínio que não deveria existir, porque uma categoria deveria ser uma subpasta, né, dentro do site. Então teria que ser um barra categoria, por exemplo. Então deixei aqui um exemplo de como seria se não estivesse correto. Aí alguns assuntos são um pouco mais densos, né? Tipo URL. Então deixei todas as verificações que a gente faz no padrão de URL. Então a gente verifica se as URLs são amigáveis. Opa, voltou. A gente verifica se as URLs são amigáveis, então verifica se não contém números, letras em caixa alta ou símbolos, né? Então deixei aqui exemplo. É, Se existe extensão, que a gente já conversou, de .html, .php. Eu pus aqui também que a gente pode. O ideal é retirar para melhor ranqueamento, né? Mas verificar se não está atrapalhando a indexação. Então, por exemplo, se o cara lá tem, por exemplo, up, né? Tem lá no produto .html. A gente pode é, pegar lá um produto do cara, por exemplo, e dar um site dois pontos, né? E aí eu vou até trazer isso também pro, pro guia ali, né? Que é como verificar. Então, dei um site dois pontos e eu vi que está indexando aqui no Google, né? O produto do cara, mesmo tendo ponto .html no final. Então, eu até deixei aqui anotado também, se não está atrapalhando na indexação, se não, pode se manter. Então, nesse caso, é, deve ser um padrão ali, provavelmente, da plataforma, né? Que ele usa. Então. A gente pode manter, não tá atrapalhando na indexação.
A gente até pode verificar se dá para tirar, mas se não der, aí a gente pode manter e beleza. É, que acho que era muito essas dúvidas, né? Tipo, mais minuciosamente, na prática, às vezes, tipo, vai ver e não dá para tirar. Aí, tipo, tudo bem, sabe? Essas dúvidas pontuais. Opa, troquei aqui sem querer. Então, terceiro, verificar se a URL corresponde à estrutura da página. Então, aqui deixei alguns exemplos de estrutura. Verificar se as URLs funcionam com e sem a barra no final. Se não é necessário criar um padrão de redirecionamento, isso varia de plataforma para plataforma. Então, isso aqui falei da barra, né? Que em Up também a gente, inclusive, tem esse problema. Tipo, por exemplo, se eu vim pôr uma barra aqui, ele quebra, né? É, esse tipo de redirecionamento a gente não faz um por um, né? Porque teria que fazer no site inteiro. Então é um redirecionamento por padrão, né? Então sempre que tiver sem a barra ou com a barra, ele redireciona. Então esse redirecionamento especificamente, ele também acaba variando um pouco de site para site, né? Então aqui teria que pesquisar para loja integrada, né? Como que faz? Dá para fazer direto pelo servidor também. Aí eu posso até trazer o guia aqui, por exemplo, de como fazer pelo servidor, mas tipo, é muito difícil assim pegar de repente todas as plataformas para ver, né? Então vai acabar variando, mas dá pra gente fazer um guia de como fazer pelo servidor, que acho que também resolve bastante aí quando precisar fazer, igual nesse caso de up, né? Hum, Então, o quarto ponto aqui da barra no final. Quinto ponto, se a tag Hell Canonical está correta nas páginas. Então, elas devem apontar para si mesmas, ou se tiver uma versão com alteração, devem apontar para a versão principal sem alteração. Pode-se ler mais na parte de Canonicals deste doc. Então, tem uma próxima parte que é só de Canonical, e aí eu deixei para verificar mais pontos lá na parte que a gente já vai verificar isso de fato. É, Essa barrinha aqui sempre me atrapalha. Então aqui o 6, né? Existem URLs duplicadas. E aí, isso aqui eu até não anotei aqui, a gente consegue verificar lá pelo Screaming Frog, tá? E aí, se sim, verificar o motivo e se necessário fazer redirecionamento. Esse aqui, pessoal, é só se tiver realmente algo duplicado. Normalmente a gente vai jogar lá e o que vai aparecer de URL duplicado é tipo coisa de paginação. URL de paginação não tem problema. Mas, tipo, por exemplo, às vezes tem mais de uma versão da home ou de uma categoria específica, aí é legal fazer, né, o redirecionamento. É, E se existem URLs que não deveriam ser indexadas. Então, URLs indexadas que não deveriam, como de login ou checkout, se tiver indexado, né, a gente pode testar lá com o site dois pontos. Vou até trazer essa informação aqui também. E aí, se tiver indexado algo de login ou de checkout, por exemplo, a gente pode adicionar o robots para ele poder bloquear e não indexar, né? Então, uma página de login, ou uma de checkout, ou alguma página que não deveria estar indexada, né? Ahn, Aqui, a parte de URLs canônicas que eu comentei lá, né? Então, aqui a gente vai. Aqui eu mantive, né? Que verificamos o padrão de URL do site. Então, aqui o primeiro ponto é que a gente verifica se é possível acessar o site com e sem www, né? Então, deve ser possível acessar com e sem, mas deve ser redirecionado para apenas um como padrão, seja com ou sem. Então, deixei até aqui um exemplo. Que de 99 óculos, né? Que vocês podem testar aí, dá para acessar com e sem www. No Up Bijuteria eu até testei e tá com esse problema, né? Precisa resolver isso. Então, se
Tipo, se eu venho aqui, ó, e retiro o www, ele, ele não abre o site, ele buga. Ele fica carregando um tempão e já já ele dá um erro. Cadê? Até demora bastante. Mas enfim, aqui, ó. Então não é possível acessar o site. E a maioria dos sites vocês vão ver, se a gente acessar retirando www, ele redireciona. Eu pus até aqui o print de 99 óculos. Então, retirei o www, ele me redirecionou aqui, né? Fez um redirecionamento, não foi nem 301, foi 302, mas tudo bem, não tem problema. O importante é que ele me redirecionou. Então, ele pegou essa URL e redirecionou para o www, porque é a URL padrão. Então, o padrão pode ser com ou sem, não tem problema. Isso é meio que escolha, tipo, não vai fazer a menor diferença, na verdade. Mas tem que ter o redirecionamento, sabe? Igual aqui de up que a gente acessou e só por não ter o www ele quebrou. Então, isso aqui é bem ruim. Então, é legal fazer o redirecionamento. Aí também a ideia, acho que desse guia seria pôr como fazer, né? Isso aqui também daria para fazer via servidor, é, mas seria melhor fazer via plataforma, porque via servidor também daria no mesmo. A única coisa é que via servidor a gente não vai conseguir fazer uns redirecionamentos mais locais mesmo, de categoria. Mas esses que são a nível de domínio, dá para fazer via servidor. Então esse aqui daria sem problema. Então posso pôr um guia aqui também de como fazer esse redirecionamento, e aí seria via servidor, né? E aí daria também para fazer pela plataforma. Normalmente algumas plataformas têm até uma forma mais fácil de fazer isso, né? Tipo um checkbox que você ativa lá e ele já redireciona automático, algumas coisas nesse sentido. Então seria um pouco mais fácil. E aqui o segundo ponto seria a possibilidade de acessar a página inicial com index ou ponto .php, HTML ou default, que é basicamente quando tem no final da home, né? Quando tem no final da URL, tipo assim, né? Index.html, algo assim, né? Para a própria home, né? Para a própria home do site pode ter isso. Então, verificar se tem isso. E aí, o ideal é que não contenha nenhuma extensão, né? E aí, a gente pode verificar como retirar, se tiver. Mas é muito difícil que tem hoje em dia, tá, pessoal? Pelos padrões das, das próprias ferramentas, né? Das próprias plataformas que o pessoal usa aí, de tray, loja integrada. É difícil que se encontre, mas pode ser encontrado num caso específico aí, né? Então, se tiver, aí tem que verificar de retirar e aí vai acabar variando de plataforma para plataforma. Às vezes se acontecer isso, né, vai ser uma plataforma assim bem específica que o pessoal não costuma usar tanto, algo menor, ou então o cara mesmo que fez um site dentro de casa e vai ter que verificar com ele. É, mas é um ponto que não acontece muito, tá, pessoal? É raro de acontecer esse segundo ponto aqui. É, Aí trouxe aqui também da parte de HTTPS. Então, essa parte é bem simples, né? Que é do protocolo HTTPS. Hoje em dia também está sendo difícil achar algum site que não esteja com HTTPS, mas é bom sempre testar se tá, né? E se tá com redirecionamento também. Então, às vezes pode ter algum site que está com HTTPS, mas você joga o HTTP e ele abre uma versão. E aí ele até vai considerar uma duplicação, né? E também vai considerar uma página não segura. Então é só apagar ali o S, ver se ele está redirecionando. Aqui eu deixei o exemplo de up.
Então a gente pôs com o HTTP, ele redireciona para com o HTTPS e funciona normalmente. É, esse aqui é um padrão também que está bem comum, tá? Então é difícil não achar numa plataforma que esteja funcionando. É, mas se a gente achar e não estiver funcionando, também dá para fazer o redirecionamento via servidor nesse caso, porque é direto na estrutura da URL, né? É, ou pela própria plataforma também, que aí seria instalando HTTPS, se não tiver, né? Ou fazendo o redirecionamento. Enfim. Mas é difícil encontrar fora desse padrão atualmente, mas se encontrar também não é muito difícil de resolver, não. E por fim aqui, né? Aí tem a parte de canonical. Então, até a parte que a gente comentou aqui, né? De verificar na parte de canonicals. Então, se a tag canonical está correta nas páginas, então aqui no final a gente vai falar um pouco mais. Então, aqui a gente verifica o padrão de URL do site também. E aí a gente verifica se possui a tag canonical em todas as páginas. Isso a gente pode verificar com a extensão do SEO OneClick mesmo. Então, basicamente, a gente vai verificar nas estruturas principais, né? Que vai ser na home, é, na página de categoria e na página de produto, né? E se tiver nessas estruturas principais, provavelmente vai ter no site inteiro. Aí você pode fazer uns testes, tipo pegar uns produtos a mais, umas categorias a mais. Mas como costuma ser padronizado, vai ter em tudo já. Então não tem muito segredo também. E aí também, se ao alterar a URL no navegador, né, a Canonical também é alterada, ou está apontando para a URL correta. Então, deixei aqui um exemplo também é, de teste, e aí como a Canonical deve se manter. E eu deixei também o exemplo correto de Canonical. Então, vocês podem ver aí, por exemplo, de 99 óculos, que está na categoria de armação de óculos masculina. E eu adicionei lá filtro de armação redonda, de cor e tal, de ordenação também, do mais barato e tal. E aí ele tem a URL toda cheia de filtros, né? Aqui depois da categoria. Só que aí na Canonical ele me traz certinho, me traz a URL limpa, né? A URL que realmente vai acabar indexando, né? De fato, sem nenhum tipo de filtro nem nada. Então, aqui é o exemplo correto de Canonical. E aí é basicamente isso, é o documento, pessoal. Foi até onde eu cheguei aqui, porque acaba demorando um pouquinho para produzir, né? Esse tipo de conteúdo. É um pouco mais denso, mais explicativo. Mas a ideia é fazer de cada ponto aqui, tá, pessoal? Acho que vai facilitar um pouco, né? É, E aí eu vou fazer, alguns eu vou até fazer à parte, então a gente falou também na última aula bastante de dados estruturados, e aí eu até, foram esses que eu colori aqui de conteúdo, resultado de busca e tal, e inclusive dados estruturados, que eu colori aqui porque eu vou fazer apresentações separadas deles, tá? Porque são assuntos um pouco mais densos em questão de aplicação. Então, dados estruturados, por exemplo, que a gente conversou, que eu mostrei para vocês os tipos lá, né, que tem de dados estruturados. Falei que também daria para a gente aplicar via Tag Manager. Então, o de dados estruturados eu vou fazer uma parte que eu vou fazer um guia também de como a gente aplicar os esquemas via Tag Manager, tá? E aí eu vou dar opções para vocês pegarem os dados, seja lá pelo site do cara direto no código, ou seja pelo data layer. Então, vou trazer algumas opções para vocês conseguirem aplicar. Então, vou fazer um conteúdo à parte dele que vai ser um pouco mais denso. Então, estou dando uma reajustada aqui também no nosso checklist padrão, tá? Então, estou mexendo aqui direto no nosso material adaptado.
E eu tô mexendo nele direto aqui, então vocês vão ver ele já atualizado aí, tá? Então vou fazer a explicação de cada um desses pontos nesse guia geral. Eu tô trabalhando ainda nele, né? Então vou adicionar ainda algumas coisas extras. É, E alguns aqui eu vou fazer à parte, esse de resultados de busca. Eu também fiquei de pesquisar, né? E aí eu tava pesquisando, inclusive, essa semana. E aí, pro GA4 ele tá bem diferente, tá? Pra gente pegar a busca interna do site do cliente, né? Então tem que criar lá dentro do GA4 o evento de busca interna para poder pegar os termos de busca que as pessoas pesquisaram, né? Então eu vou verificar certinho como criar tudo isso e eu também crio um guia para vocês de como ativar isso lá. Eu até acessei aqui o Diup, mas ele ainda não tem esse evento ativo, né, de busca interna. Então vou ver isso certinho também para criar um guia para vocês. A parte de conteúdo também vou criar um guia à parte. É, e esses outros demais aqui eu acho que vão acabar entrando na segunda parte desse guia mesmo, tá? Então, por exemplo, robots, sitemap, erro 404 e tal. São coisas um pouco mais rápidas, assim, são coisas que e aí eu também tô até ajustando a prioridade aqui, tá, pessoal? Já tava bem correta até a maioria das coisas, mas uma coisa ou outra eu reajustei aqui também, porque algumas coisas é mais de verificação, sabe? Então, por exemplo, voltar um pouco lá pro início, essa parte aqui de domínio mesmo, né? Muita coisa aqui, por exemplo, existem domínios adicionais, esses domínios estão indexados e tal. É mais uma questão de verificação do correto, né? Então, por exemplo, para verificar se tem algo fora do normal, fora do padrão ali, né, que vai estar atrapalhando a indexação do site do cara. Mas, no geral, costuma estar certo. Então, por exemplo, o protocolo também que eu falei do HTTPS. Isso aqui dificilmente está errado, mas se tiver errado, tipo, impacta muito, né, no site do cara. Então, é muito difícil encontrar erro nisso, por ter um alto impacto, né? Mas é sempre bom verificar, né? Então, a gente tem sempre que verificar esses pontos. Apesar de, na maioria das vezes, hoje em dia, pelo menos, né, já tá mais correto, o pessoal já tá mais esperto nesses pontos. É, mas aí é bom a gente sempre verificar. Então a ideia é essa, pessoal, que eu queria passar para vocês. E também eu estava pensando em pegar aqui os encontros que estão aqui, né? E aí eu acho que eu vou acabar subindo eles no YouTube, porque no YouTube eu acho que eu vou facilitar também para vocês quando vocês quiserem assistir eles novamente. Então, eu vou pegar eles, vou pôr um assunto, tá? Tipo, encontro um, e eu vou pôr o assunto que a gente tratou no encontro, e aí eu subindo ele no YouTube eu consigo fazer aquelas marcações no vídeo, sabe? É, então, por exemplo, eu consigo pegar ele e falar, aqui, a partir dos 3 minutos a gente está falando do checklist, a partir dos 5 minutos a gente está falando de X assunto. Então, estou pensando nesses dois pontos para a gente facilitar um pouco o nosso entendimento, né? É, Porque em questão de conteúdo, como eu já falei para vocês, eu acho que a gente já passou por tudo, tá? De SEO, pessoal. Então, eu acho que é mais essa questão da gente se organizar para conseguir entender, né, como aplicar. Não sei se vocês ainda estão com dúvidas de como fazer a aplicação, de como tocar o projeto. É, Mas acho que seria mais isso, então vou organizar esses dois pontos para a gente entender cada aplicação do checklist. E acho que é basicamente isso, pessoal. Aí eu queria ver também se vocês têm alguma dúvida, algum ponto a acrescentar, alguma ideia.
Ô, André, só sobre um documento. Você tem algum modelo de documento de mobile first e de usabilidade? Não, na verdade, não. Eu acabo só verificando mesmo. Eu acho que isso acaba sendo muito. Tem alguns documentos aqui que. Alguns documentos não, né? Alguns assuntos aqui que eu acabo não tendo um padrão de entrega, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu tenho aqui mobile que eu tenho vários pontos que eu verifico apenas para site M ponto, né? Que isso aqui era muito comum, hoje em dia eu acho que até tá difícil achar isso, acho que nem tem muito mais. Eu tô pensando até em retirar esses pontos ou deixar escondido aqui, né? Porque dificilmente acho que vocês vão achar um site M ponto hoje em dia. Mas para mobile, no caso. Então eu verifico se o site é responsivo, né? E se a versão mobile dele tá legal. E pergunto aqui se a navegabilidade da versão mobile tá boa. E também se tiver app, no caso. Mas basicamente eu verifico esses dois pontos, né? Então basicamente eu testo o site direto. Eu testo ele lá no PageSpeed, né? E faço também um teste de usabilidade eu mesmo no site, assim, tento fazer uma compra e tal. É, então, não tenho nenhum documento específico de entrega para quando eu acho ajustes para fazer nesses sites, né? Então, por exemplo, se eu testar aqui Up e tiver algum gargalo na navegação mobile, e aí eu gosto de testar também tanto aqui no F12, né? Eu ponho aqui, tipo, iPhone 14 e tal, e testo. E eu gosto também de testar no meu celular mesmo. Então, porque às vezes aqui na versão, nesse teste aqui do navegador, né, que a gente põe mobile, ele costuma ter algumas coisas que funcionam diferente, às vezes, do que no próprio mobile direto, né, direto no celular. Mas eu acabo testando nessas duas versões, faço uma compra, tal. A gente também pode ativar um Hotjar, se o cliente tiver, né, para gravar algumas sessões mobile e tal, para ver se o pessoal está tendo alguma dificuldade de navegação mobile, mas eu não tenho nenhum documento padrão que eu entregue sobre isso, sabe? Então é mais testar mesmo. Eu faço o teste. Porque acaba variando muito os resultados desse teste. Então, posso entrar num site e achar 1 milhão de problemas, eu posso entrar no site e ele tá bem legal, tá com poucos detalhes ali para ajustar, ou não tem nada para ajustar. E aí, é por isso que eu acabo não tendo um padrão de entrega de um conteúdo assim de mobile first, porque vai variar. Vai ter um site que vai estar com tudo bem ok, tudo bem correto, e vai ter um site que vai estar tudo zoado. Então, vai variar de tipo. E aí a gente poderia até trabalhar, talvez fazendo um checklist, alguma coisa para verificar pontos do mobile, de mobile first, né? É, Mas seria esse o máximo que dá para fazer, um checklist, né? Porque aí vai ter gente que vai estar tudo ok e vai ter gente que vai estar mais errado. Então eu acabo verificando direto, né? E aí, o que eu vou vendo que tá errado, eu escrevo um e-mail para o cliente. Normalmente, eu me comunico muito via e-mail ou WhatsApp. E aí, eu mando para ele um WhatsApp ou um e-mail falando com tudo que tem de errado no mobile quando eu passo aqui nessa parte do checklist e faço esses testes. Eu costumo fazer assim. Eu não tenho um padrão específico. Mais alguma dúvida? Existe alguma maneira de, com um documento teu, formalizar aqueles trabalhos todos de Web Vitals, que é o complemento de performance ali? Ou isso realmente vai ser muito cada caso, assim, poxa, tem um aqui que eu vou ter que mexer, que nem você mostrou outra aula lá, nos plugins e nos JavaScripts que rodam, tem outras que eu vou ter que só mexer nas imagens. Beleza, bora lá. É, Esses pontos aqui de performance depende da plataforma do cara, mas em teoria dá para mexer em todos, tá? É, o problema.
tem dois problemas, né? O problema é que algumas plataformas a gente não consegue mexer no código. Então, problema um seria um problema terceiro, né? De a gente não ter acesso a esse tipo de coisa. E o problema dois seria realmente uma limitação nossa mesmo de conhecimento, né? Para poder mexer num código, no HTML, no JavaScript. Então, tem essas duas barreiras, né? A primeira costuma ser um problema na maioria das plataformas, tá? Então, a maioria das, tipo. Tray, loja integrada, nuvem shop, a maioria não permite que a gente edite o código em si, tá? Para poder mexer nesses pontos. E aí, até por isso que eu deixo das imagens separadas, porque as imagens a gente sempre consegue mexer. Então, independente de plataforma que for, a gente consegue pegar aquelas imagens, comprimir elas mais, dar uma otimizada, ver se aceita o formato SVG, e tudo isso a gente vai conseguir melhorar, né, um pouco ali o page speed do cara e tal. Então, eu recomendo sempre de priorizar a imagem, que é algo que vai dar para fazer sempre. Essa parte aqui. Na maioria das plataformas a gente não vai conseguir, e aí é por isso que eu recomendo, né? De quando for possível, né? Aí tem que verificar se o cara não, se o cara não comprou um, um layout extremamente caro, enfim, qual que é a situação atual do cara, né? Que a gente já até entra um pouquinho nessa conversa. Mas daria para recomendar o cara comprar outro layout nesse caso, né? Mas aí tem que ter todo esse cuidado, porque às vezes o cara acabou de comprar um layout mega caro e a gente recomenda ele, fala, pô, esse aí tá ruim. E aí o cara vai ficar. E isso é uma É, das coisas que é até difícil de avaliar, né? Porque frequentemente a escolha do template, do layout ali é estética, né? Ah, eu achei bonito o exatamente. template. Só que aí você vai olhar ali o desempenho, né? E Porque não, frequentemente ele está não é colocando mais melhor. firulas, penduricalhos ali. Nossa, olha só que legal, ele faz um monte de truque, mas aí você olha o desempenho da página e tá lá no chão, né? Sim, É sim. bem delicado esse balanço, que inclusive é um pouco difícil de medir, né? Você até deu a sugestão de pegar ali aquelas prévias do site, né? Ele roda um processo de uma simulação ali, Uhum. tentar comparar entre si, mas Sim, sim. essa discussão de layout de template é bem delicada. Eu acho que eu acho que eu não lembro onde eu tinha colocado na aula passada. Mas eu acho que eu tinha até mostrado para vocês, e eu vou adicionar isso nesse checklist também. Eu vou fazer uma parte só técnica também dele. Deixa eu até marcar aqui, que eu vou fazer uma separada dessa parte. É, o que a gente pode fazer também, além de ver esses pontos, eu vou até ver se eu talvez refaça essa parte do checklist. Porque eu acho que essa parte aqui, por exemplo, o site utiliza JavaScript inline, o site utiliza carregamento assíncrono, isso acaba sendo muito técnico, tá? É, eu vou deixar essa parte, mas eu vou deixar ela bem separada e eu vou tentar refazer essa parte com algumas dicas do que a gente pode fazer quando é e-commerce, tá? Então, acho que eu até comentei na aula passada, e aí esse ponto que o Lucas comentou é muito importante, que o cliente, às vezes, ele acaba adicionando muita firula no site, muita coisa, muito detalhe. E aí, às vezes, também com coisas simples, a gente já consegue melhorar um pouco a velocidade disso. Então, por exemplo, eu tô aqui em Up. É uma coisa que a gente mexeu, e aí a gente pode até ver como tá o page speed atualmente, se melhorou um pouco. Que foi, ó, a gente tem aqui o bracelete nó, aqui, ó, e eu tô dando duas giradas aqui no carrossel e a gente volta para ele, ó. Então eu tenho uma, duas. Então a gente limitou esse carrossel aqui a ter 6 produtos, né? Então ele aparece aqui de 3 em 3, tem duas voltas aqui e já volta. Antes, acho que estava com 12 ou com 20 aqui. E esse carrossel, ele já é carregado completo, né? Então, talvez até se tivesse um trabalho bem avançado de desenvolvimento
que quando você girasse o carrossel ele carregasse posteriormente, até poderia ser, mas que não é o caso, né? Então, são algumas coisas simples também que a gente pode fazer, como diminuir a quantidade de produtos no carrossel, que já vai melhorar a velocidade da home do cara, né? E aí, como eu falei também, a gente pode trabalhar, a gente acaba trabalhando, né? Quando a gente está trabalhando com e-commerce especificamente, tá, pessoal? Muito com. Ué, até tô vendo aqui que ele mudou aqui o menu, né? E juntou algumas coisas, mas voltando ao assunto. É, Quando a gente trabalha com e-commerce, a gente acaba trabalhando com esses três principais layouts, né, que vão ser padrões. Então tem aqui a home, aí vai ter as categorias, né? Então a categoria também sempre vai ser um padrão e o produto, né? Então a gente vai trabalhar com esses três padrões, né, de layout. É, E aí o que que a gente pode fazer também? É, para a questão de velocidade, né? É testar a parte, né? Então a gente pode testar a home, aí a gente vai ter esses pontos para resolver a home, por exemplo. O que a gente pode fazer para resolver a home? Diminuir a quantidade de produtos nos carrosséis, otimizar os banners, que costumam ser sempre as coisas mais pesadas. E enfim, é basicamente isso, né? Dá para otimizar esses banners. Se tiver muito carrossel, a gente pode sugerir de retirar um carrossel de repente. Enfim, dá para fazer esses ajustes. Aí, por exemplo, na categoria, daria para otimizar ou retirar esse banner também. É, Aí a gente pode testar lá na plataforma também se tem como mexer na quantidade de produtos e tal que aparece aqui. Também talvez diminuir um pouco e tal. E aqui é ajustar o texto, né? Mas isso não seria muito para performance, tá? Seria mais para a gente ranquear melhor mesmo, adicionar palavra-chave e tal. Então, para performance em si, para questão de carregamento, seria tipo, vamos retirar esse banner ou diminuir esse banner de repente. Poderia fazer uma versão menor desse banner, mais enxuta, né? Para poder aplicar nas categorias, que eu sei que todas as categorias têm esse banner, né? Então, ó, poderia de repente fazer uma versão mais enxuta desse banner, um pouco menor, diminuir a altura dele, trazer essas informações de uma forma mais enxuta e tal, para poder melhorar a velocidade de carregamento, né? E aí vai melhorar, é, é, por consequência, vai melhorar o Web Vitals. E tá até um pouquinho melhor da última vez que a gente mexeu, inclusive. Tá até um pouquinho melhor, inclusive. Ó, mas vocês podem ver que muita coisa é de código e tal, então é complicado, sabe? Essa parte aqui, muita coisa a gente não vai conseguir mexer por ser loja integrada, né? Ó, mas aqui a gente está até que bem na maioria das coisas, só o LCP e o INP. O LCP, normalmente, que é a coisa mais pesada a carregar, né? A gente pode dar uma olhadinha. É, Então a gente pode ver, cadê? Acho que aqui, esse aqui mesmo que vai vir. Aqui, ó, elemento de maior exibição. Então, o elemento de maior exibição aqui, ó, ele tá justamente aquele banner. Ele sempre reclama aqui também desse pop-up que aparece aqui de cadastro, mas ele nunca apareceu para mim. Enfim, mas ele tá circulando aqui, é esse banner aqui que a gente estava falando agora, que é esse ganho frete grátis e tal. Então, talvez, se a gente reduzir esse banner aqui, criar algo mais enxuto, a gente já vai conseguir ganhar um tempo aqui, ó. Então, ele tá dando aqui, tipo, cadê? Aqui, ó, 9.000, atraso na renderização. Então tá dando 9 segundos aqui, 9.000 milissegundos, né? 9 segundos de atraso, e aí ele tá apontando por conta só desse banner aqui. Então, às vezes, só alterando esse banner, por exemplo,
pega esse banner, faz uma versão dele bem mais baixinha, como se fosse uma faixinha aqui, sabe? E aí põe as informações de forma mais enxuta, quase como se fosse isso aqui, ó, como se fosse essa parte aqui de frete grátis e tal. É, já ajudaria, por exemplo, na parte de carregamento da categoria, né? Aí a gente também pode ver um produto à parte. Então, como a gente trabalha muito com e-commerce, né? A gente pode olhar esses três principais padrões, né? Que é a home, a categoria e o produto. E aí a gente pode testar aqui um produto também. Então, o produto até que também não tá tão ruim, ó. Ele tem esses três pontos que estão no amarelo, né? Do Web Vitals. E apesar de ele ter esses dois pontos aqui, esses quatro iniciais aqui, o LCP, o FID, o CLS e o FCP, eles são os principais. Esses dois últimos, eles não são assim. Eles até são relevantes, mas nem tanto, sabe? Tipo, você resolver os outros, eles acabam se resolvendo automaticamente. Ó, aqui o produto tá bem pior. Então, ó, o produto no celular ele tá com desempenho excelente, no computador, aliás, mas no celular ele tá com desempenho bem baixo. Então a gente pode ver também é, o que que causa aqui que a gente consegue atuar, né? Então essa parte aqui, por exemplo, a gente não consegue atuar muito, né? Que é de código. É, evite grandes mudanças no layout. Isso aqui é de carregamento também, então não tem muito que. Ó, essa parte aqui daria para mexer bastante, né? Então aqui é uma imagem. Daria para diminuir essa imagem de repente, ajustar esse texto, né? Um pouco. A imagem do produto, antialérgico. Muita coisa assim é da própria. Elemento de maior exibição é a imagem do produto. Sempre fica esse negócio na frente aí, mas é a imagem do produto. O mais que tem aqui. Em questão de produto, o que costuma ser mais impactante mesmo também as imagens, tá? Então ele pôs essa imagem aqui de bijuteria banhada e bijuteria comum. Isso aqui acaba que tá bem grande essa imagem e tal, então acaba influenciando e a própria imagem do produto, né? É, parece que tá pesada aqui, então até tá com lazy load ligado aqui, mas mesmo assim tá pesando bastante. E aí eu não sei se tá funcionando direito esse lazy load da loja integrada, porque se tá com carregamento posterior, ele nem deveria reclamar, provavelmente, mas a gente até pode fazer um teste aqui em Up, por exemplo, de desligar lá o lazy load que a gente que a gente ligou lá para ver se melhora, porque às vezes ele está atrasando o carregamento da imagem e está atrapalhando mais do que ajudando. A gente pode fazer esse teste também em Up, por exemplo. E aí também eu vi aqui que ele mudou o menu, então seria legal verificar isso também. Ele basicamente juntou, né, algumas categorias. Então ele tinha uma categoria só de choker, ele pôs choker tudo em colar. Teria que ver com ele a aplicação daquela nossa categorização que a gente fez, né? Então, aquela categorização que a gente tem até aqui, Mesmo. teria que. Cadê?
Que planejamento, não. Ah, aqui eu tô no meu, aqui, ó. Materiais adaptados. Então, até essa categorização que a gente fez, acho que seria o momento de aplicar aqui nesse caso aqui, que ele tá bem, que ele alterou ali, que a gente fez então, tal, de colar e tal. E aí até poderia, e aí até dá para fazer isso também mais enxuto aqui, como ele fez, né? Então, às vezes ele não quer, por exemplo, ele juntou aqui choker e colar e tudo. Então, por exemplo, não teria problema se isso fosse aqui dentro. Não dá pra. Se isso fosse aqui assim, não teria problema. Mas seria legal se ele criasse essas outras categorias para poder ranquear também. Mas é isso, pessoal. Então eu vou fazer isso para vocês, mas essa parte de performance ela é complicada mesmo. A gente tem que ver o que a gente pode fazer em cada estrutura ali de home, produto e categoria, tá? Ver se o cara não tem muita imagem e tal, tentar diminuir, testar lá no speed test para ver o que a gente pode reduzir. E aí esses pontos aqui, eles acabam sendo um pouco mais complicados. Então, se a gente tem, por exemplo, um site que é VTEX, aí a gente consegue atuar melhor nisso aqui. Mas aí também acaba, acho que, sendo um pouco técnico demais. Então, no caso aí de vocês, se não tiverem um desenvolvedor, ou de repente o cliente tiver um desenvolvedor do lado dele, é que normalmente também, se o cara é VTEX, por exemplo, ele vai costumar ter ou um desenvolvedor ou uma empresa parceira que desenvolve para ele, né? Então, acaba variando, né? Mas aí daria para atuar nesses pontos diretos, sabe? Então, se tem muita requisição HTTP. E isso tudo dá para verificar direto aqui no site, por aqui mesmo, né? A gente consegue verificar aqui as requisições e tal. Mas eu não sei se vale a pena a gente entrar em cada um desses pontos. É, e aí, acho que é isso. Vocês acham que vale a pena? Vocês gostariam que eu entrasse nessa parte mais técnica, assim, de explicar cada um desses pontos aqui? Pô, Olha, por mim, sim. é isso que eu Cara, ia falar, do eu nosso acho, lado é eu interessante. acho interessante também, cara. E até porque eu ia Porque, perguntar, André, se tu chega a usar Beleza. aquele recurso de conectar o Screaming Frog com o PageSpeed, Não, não, nunca utilizei. que ele tem uns truquezinhos ali de conectar, eu queria saber o que que ele faz quando conecta um no outro aí. Nunca testei, não. Não, nunca utilizei. A gente pode ver então aqui. Bora lá então. Então aqui eu tenho separado basicamente HTML, JavaScript, CSS, tá, pessoal? É, e aí o que que a gente pode ver aqui? Se o site possui muita requisição HTTP, então quando a gente está num site, a gente consegue ver, e aí tem até que recarregar a página se não tiver aberto, tá? Aqui na aba Network, vou dar um F5 aqui. Mais especificamente, eu recomendo vocês. Aqui tá marcado all, tá vendo? E eu recomendo vocês clicarem em Fetch. E aí, quando vocês clicarem em Fetch especificamente, vocês vão conseguir ver todas as requisições que o código do site fez, tá? Então, aqui estão todas as requisições que ele fez aqui e tal. Então, tem uma requisição aqui, por exemplo, de estilo de CSS. Aqui tem uma outra. Aqui tem de produto. Então, a gente consegue ver o response aqui. Não dá para saber exatamente o que é tudo, mas a gente pode ir vendo aqui o que ele tem. É, Aqui tem os eventos, né? Ó, cadê? Ó, aqui tem alguns eventos que ele está disparando. Então, ele dispara se é mobile, se dispara o page view.
dispara várias coisas aqui, né? Então a página dispara dados da página, o title da página, o tipo, né, que é home. Então tem várias coisas aqui, né? O ID da seção. Então tem várias coisas que ele dispara aqui nesses dados, né? E aí é basicamente a gente vê se tem muitas requisições, e a gente pode ver aqui nos headers, que são HTTP, tá? Então, hoje em dia eu acho que também não vai ter tantas, eu acho que o pessoal já se ajustou bastante a isso, mas antigamente costumava ter bastante requisição HTTP, que era bem ruim, porque aí ele considera não segura, né? E o Google considera não seguro e costuma nem ranquear. Mas nesse caso a gente pode ver que todas são HTTPS, todas as requisições que ele fez. É, Se o site aproveita cache do navegador. Isso aqui a gente teria mais que ver assim, testando assim mesmo, tipo, deixa eu abrir aqui um produto. Esse aqui seria mais dar uns F5 na página para ver o que ele recarrega, tá? Quando a gente recarrega uma página. É, Então, o que que rola? Basicamente, se a gente conseguir cachear algumas coisas, isso aqui é um pouco mais complexo de se fazer, tá? Mas se a gente consegue cachear algumas coisas propositalmente, a gente consegue que o segundo carregamento da página seja bem mais rápido que o primeiro. Mas isso aqui dificilmente vai acontecer em plataformas específicas como loja integrada e tal, tá? Vai acontecer mais, daria para fazer mais numa VTEX da vida, que a gente conseguiria fazer renderização do lado do servidor, que a gente chama de SSR, né? Então, é, eu acho que até as imagens aqui, deixa eu verificar. Hum, hum, Beleza. As imagens aqui até são cacheadas, né? Então elas carregam uma vez e no segundo carregamento elas já estão pré-carregadas, porque elas estão num CDN, tá? Que é um Content Delivery Network. Então a gente pode ver aqui, ó. Deixa eu dar o F12 de novo. Isso é algo que vocês podem verificar até. é, Vocês podem ver aqui a URL da nossa imagem. Aqui, ó. Ela é um cdn.awsli, que deve ser um site aí do CDN, mas ela é basicamente um CDN, que é um Content Delivery Network, né, que eu falei para vocês, que ele é basicamente um banco de imagens, né, onde salva as imagens do seu site para ele poder te carregar essa imagem de uma forma um pouco mais rápida, tá? Então vocês podem ler sobre CDNs aí. Então, é basicamente um servidor que vai pré-renderizar uma imagem para você, algo assim. Então, vai ajudar no carregamento disso. Tem CDNs, vários CDNs aí que dá até para vocês podem até por images aqui. Então, vocês podem ver que tem aí várias opções em CDN que daria até para aplicar num cliente. Então seria possível aplicar no site do cliente, mas é um pouco mais complexo, tem que fazer toda uma preparação, tá? Se ele não tiver. Mas, por exemplo, algumas ferramentas como Tray e loja integrada, que são lojas bem comuns que a gente pega, eles têm o próprio CDN. Então eles já salvam a imagem no CDN deles e aí consegue carregar um pouco mais rápido
Mas aí o que a gente pode fazer, né, o que eu sempre faço para vocês de otimizar a imagem, comprimir ela, mas aí já é legal que ela esteja num CDN. Mas ela ainda tipo, é o maior problema dessa página hoje, é o maior carregamento. Então, talvez o cliente suba ela com muito, ela é muito grande ou com muito detalhe, com muita qualidade, e aí isso que pode ser verificado, né? É, a compactação de HTML está habilitada. Isso aqui é mais para WordPress, tá, pessoal? Então, quando eu tinha site WordPress, eu verificava a compactação HTML. Isso aqui é basicamente. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, vocês podem dar Ctrl U de exibir o código-fonte. É, e aí, se eu vir, por exemplo, talvez aqui, em 99, deixa eu ver aqui com. hum, Aqui até que é um exemplo bom, mas deixa eu ver talvez outro exemplo ainda. Deixa eu ver o Cabum como que vem. Ctrl, cancelar D, Ctrl P sem querer. Tá, aqui também é um bom exemplo. Vocês podem ver, por exemplo, que aqui no, quando eu dei o Ctrl U aqui, né, que a gente abre o código-fonte, aqui no de Up Bijuteria, ele basicamente está com as linhas quebradas e está com a indentação, né, que a gente chama quando a gente está programando, com a indentação que a gente usa para programar. Então a gente acaba dando linha em branco, acaba pulando linha e quebrando para a gente conseguir olhar para aquele código e fazer algum sentido, né? Mas quando a gente vai subir isso, e aí provavelmente nem sei se seria possível aqui em loja integrada, porque a gente não consegue mexer no código justamente. Mas quando a gente vai subir esse código, a gente pode fazer uma compactação dele, né? Que aí ele basicamente vai ficar algo mais assim, ó. Então vocês podem ver que aqui, ó, por exemplo, vamos uma parte aqui mais baixa. Vou descer aqui um pouco. Aqui, ó. Então vocês podem ver que aqui tem divs, tem imagens, tem. Ó, isso aqui é uma div inteira, que é uma divisão, né, no HTML. E aí vocês podem ver que quando eu venho aqui pro 99 óculos, eu também tenho divs e tal, só que tá tudo numa mesma linha, estão vendo? Então aqui até tem algumas separações, ó, que daria para otimizar, mas vocês podem ver que a maioria do código, e aí eu venho no Kabum aqui também, ó, tá tudo bem mais direto numa linha só, tá vendo? Ó, então olha como que tá essa parte aqui, ó. Tá tudo diretão, assim, tudo colado um no outro. Que é basicamente como se eu pegasse isso aqui, né? Um editor de texto comum mesmo, e tirasse todos esses espaços. Então isso aqui acaba compactando e acaba diminuindo o tempo de carregamento, né? Então, até se vocês conseguirem editar, por exemplo, tô numa VTEX da vida. E isso vai ter para não só para HTML, como para JavaScript, se o JavaScript está compactado e se o CSS está compactado também. Então você até consegue pôr tipo CSS compressor. E aí, por exemplo, eu estou numa VTEX da vida e eu tenho acesso a um código CSS. Eu posso pegar esse código CSS, ou HTML, né? Vou pôr aqui HTML, por exemplo. E aí você pode ou jogar o código aqui ou subir o código. E aí você consegue comprimir ele, né? Dar um compress aqui. E aí aqui, ó, ele já, vocês podem ver, né, que basicamente ele retirou para mim todos esses espaços, né? Então vou até dar um clear e dar um compress de novo. Então vocês podem ver aqui que ele basicamente o que ele fez foi retirar todos os espaços. E aí aqui ele já conseguiu diminuir aqui, tipo, 400 megabytes só, aqui ó, 381 bytes só retirando esses espaços. Isso que ele ainda deixou de um jeito aqui que tá bem ok para a gente visualizar, né, conforme código.
mas provavelmente, por exemplo, se a gente, provavelmente não, né? Se a gente deixar assim, tipo, direto, sem nenhum tipo de espaço, isso aqui seria até mais leve, se a gente não tivesse nenhuma quebra de linha, tiver assim direto, ficar até ainda mais leve. Isso aqui dá para fazer com tanto HTML quanto JavaScript quanto CSS. Então, ele faz esse compression, né? E aí ele diminui aqui o tamanho do código. E isso aqui, quando vai carregar, né? Por exemplo, a gente tem aqui up e tá. Cadê? Ctrl U. E tá cheio desses espaços em brancos. Se a gente conseguisse compactar isso aqui de alguma forma, a gente ia ganhar muitos segundinhos conseguindo, só excluindo essas linhas em branco aqui e tal, e juntando código mais, a gente conseguiria ganhar muitos segundos de tempo de carregamento, por exemplo. Então, essa é a parte aqui de compactado, tá? E aí, no WordPress a gente consegue fazer algumas coisas assim um pouco mais fácil, né? Do que usar um compressor, por exemplo, e tal, porque a gente consegue instalar ali uma extensão ou alguma coisa que vai fazer isso pra gente. A gente pode verificar se a plataforma tem isso, mas acho que eu nunca vi uma plataforma que tenha isso por padrão, sabe? Então, por exemplo, uma VTEX, que você vai ter acesso aos dados, né, ao CSS, ao JavaScript, você poderia pegar ali os arquivos e compactar na mão, um por um, e você ganharia com certeza muito tempo de carregamento, tá? A gente verifica também se há redirecionamentos desnecessários. Então, isso aqui teria que ver direto dentro da plataforma do cliente. Ahn, eu não lembro. Deixa eu ver. Deixa eu dar um stop share aqui. Só deixa eu ver se eu consigo acessar. Cadê? O que eu até me passou o acesso do Up. A gente pode até acessar para tentar ver em conjunto. Acesso, loja integrada. Acessar minha loja. Tal. Ele acaba gerando código de autenticação. Tá, depois a gente vê isso então. Segundo momento, deixa eu compartilhar aqui de novo. Não vai dar para ver isso agora, a gente pode ver isso um outro momento, mas é basicamente ver se tem muito redirecionamento, tá? Redirecionamento excessivo. Então seria se tiver muito. Daria para a gente também ver lá pelo Screaming Frog, do que direto na plataforma. É uma opção também. Então aqui não. Aqui a gente pode pôr Ignore Robots. E aqui também a gente então vai conseguir ver esse dado de redirecionamento, tá? Se tem redirecionamento em excesso. Cadê o nosso checklist? Mas aqui é ver isso, tá? Verificar se há muito redirecionamento. Ahn, o tempo de resposta do servidor é alto. Isso aqui a gente pode verificar lá no PageSpeed mesmo. Mas isso aqui, pô, dificilmente é mais para a gente ver se tem um padrão, sabe? Isso aqui a gente também pode ver no Uptime Robot, que a gente cadastrou lá os sites, né? Da outra vez. A gente pode usar ele para isso também. Vou pegar aqui um up, abrir aqui para gente ver. Então a gente tem um tempo de resposta aí médio de 2 segundos, 230,
180, 240. Então a gente tem um tempo médio de resposta de 2 segundos na UP. Ó, a gente até pode comparar com 99 óculos, é mais ou menos isso mesmo. Ó. Talvez um pouquinho mais baixo aqui a média. Ó, aí ó, a gente pode ver que teve um pico aqui, 1 hora, é, de 16 segundos para tempo de resposta. Mas dá para ver que a média é de 200 mais ou menos também, que eu acho que é um tempo de resposta padrão aí, normal. É, então a gente pode ver por aqui e pode fazer testando aqui também. Então aqui a gente vai ter, cadê servidor? Aqui, ó. Aqui ele passa para a gente também, mas aqui nem tá com um problema, que foi rápido, então o tempo de resposta inicial do servidor foi curto. Então mantenha o curto tempo de resposta do servidor para o documento principal. Já está curto aqui para up, né? Então aqui ele falou que levou 10 milissegundos. Para o tempo de resposta do servidor. Então a gente pode verificar aqui tanto no PageSpeed quanto aqui se está alto ou não, né? Então a gente aqui viu que está numa média de 2 segundos, né? Aqui às vezes mais rápido, às vezes mais lento, mas normal essa variação. E aqui a gente também pode ver aqui no PageSpeed. É... Cadê? Aqui está crawleando ainda, mas a gente pode ver que tem bastante redirecionamento em up, por exemplo, que são desses de carrinho. E aí eu não sei exatamente por que que tem esse redirecionamento de carrinho aqui, não. A gente até pode testar uma URL dessas para ver. Ah, tá. Tá, provavelmente. Quando a pessoa adiciona um produto ao carrinho, ele gera uma URL. Pelo que eu estou entendendo, é isso. Ó, vamos jogar esse aqui, por exemplo. Ah, é a adição de um produto específico. Então, é o código do produto. Então, ele tem uma URL que faz o trabalho de adicionar o produto no carrinho. O que que a gente poderia fazer aqui? Deixa eu ver como está esse robots. Aqui ele tem carrinho barra. Tá, então tá de boa. Ó, aqui em Up, por exemplo, então, ele tem esses redirecionamentos 302, mas que essa URL basicamente é para fazer a adição do produto X ao carrinho, tá? Então ele bate um redirecionamento, mas isso aqui não é um problema, tá? Nesses 302 aqui. E aí aqui tem alguns 301 que são o quê? São também a mesma coisa, eu acho, né? Esse aqui é de assinar, vamos ver o que que é isso. Ah, tá. Então é para enviar assinatura quando um produto acaba, beleza? E, e alguns redirecionamentos de produto comum mesmo, né? Os produtos, então, quando eles acabam gerando um redirecionamento. É, Apesar de ter bastante aqui, como é um padrão de funcionamento da plataforma, não seria um problema de fato, tá? Seria um problema mais se fossem redirecionamentos que foram aplicados pelo cliente mesmo, é, que ele fez muitos redirecionamentos, sabe? Aqui é mais uma questão de funcionamento da plataforma, então não teria tanto problema, tá? É basicamente isso. Porque esses redirecionamentos da plataforma a gente não consegue apagar, tá? Então, depois a gente pode até tentar de novo logar na plataforma para ver, mas sempre costuma ter uma parte de redirecionamento ali na plataforma e a gente consegue ver todos que existem.
E aí, se tiver muito, a gente pode excluir, né? Se não fizer mais sentido, aí tem que ver quanto tempo foi feito e por que que foi feito. Mas aí pode ir excluindo. Esses que o Screaming Frog puxa são de funcionamento da plataforma, então a gente não vai conseguir excluir eles, porque eles nem vão estar lá na lista, né? Porque eles foram feitos automaticamente pela plataforma. Então, beleza. É, então, seria mais redirecionamentos desnecessários que a gente mesmo aplicou, algo assim. O site possui ícones que poderiam estar em fonte e não estão. Esse aqui é basicamente, vamos ver aqui em up mesmo. Basicamente, por exemplo, esse ícone aqui. Cadê? Vamos abrir ele. Ó, esse ícone aqui é um SVG. Beleza. Quando tá em SVG é bem aceitável, porque SVG é o melhor possível. Mas se ele fosse uma imagem tipo PNG ou JPEG, poderia ser feito a troca dele por um ícone que em formato de fonte. Então, se a gente pesquisar, a gente consegue achar fontes icons. Aqui, ó. Então a gente tem aí alguns pacotes HTML, né? Que são fontes que são símbolos, na verdade. Então, por exemplo, aqui no Google Fonts a gente já consegue mesmo ver icons. E aí a gente consegue pegar esses icons como se fosse uma fonte, sabe? A gente importa ele lá no código como se fosse uma fonte. Então tem aqui o Google Fonts, tem aqui, por exemplo, o Font Awesome, que também são fontes que são trazidas que são ícones trazidos como fontes, né? Então a gente consegue ver aqui em várias como usar, né, o Font Awesome em várias linguagens diferentes e a gente consegue puxar esses pacotes e aí basicamente a gente consegue usar esses ícones assim, ó, esses tipos de ícones, chamando eles como se eles fossem aqui, ó. Então eu chamaria ele assim aqui no meu código e ele veria esse ícone. E ele viria como fonte, então ele seria muito mais leve porque ele não vai estar sendo carregado dentro do nosso código, né? Então a gente conseguiria aí aqui tem várias, dá para usar como SVG também. Então quando a imagem está como SVG, quer dizer que ela basicamente está como fonte, né? Que um SVG é basicamente todo esse número aqui, ó, que a gente passa ali no código, que ele meio que constrói ali a nossa imagem. E aí tem várias linguagens aí, né? Mas basicamente seria isso, tá, pessoal? Para a gente economizar aí também tempo de carregamento de imagem. É, Então, o site possui ícones que poderiam estar em fonte e não estão. É isso. O site utiliza Google Fonts através do @import. Isso aqui a gente também consegue ver direto aqui no Ctrl U, dando Ctrl F em @import. Então, nesse caso aqui, ele não usa. Eu acho que até em loja 99 óculos usa. Vamos dar uma olhada? Cadê @import? Não, deixa eu ver, talvez por aqui. É aqui, ó. Até achei. O que que seria esse @import? Então, esse @import eu posso até mostrar para vocês também com o Google Fonts, que é basicamente aquele código que ele passa para a gente ali quando a gente vai usar uma fonte. Então, sei lá, eu clico aqui Roboto. E aí eu quero usar essa fonte sem fazer o download dela nem nada. E eu posso pegar esse embedded code, né, que é um código que vai estar lá conectado. Então ele até me passa aqui, ó, e aí eu posso usar tanto com /link quanto com @import, mas tanto faz, né? A gente pode usar aqui dos dois métodos.
e aí ele dá um @import aqui no Google, então ele põe aqui ó, o URL do Google, que é basicamente uma API aqui do Google, que ele importa toda essa fonte aqui, no caso a Roboto, para a gente conseguir usar lá no nosso site. Então a gente usa uma fonte que está sendo carregada aqui pela API do Google, e aí a gente também não tem o tempo de carregamento dessa fonte se a gente colocasse ela direto no código, entendeu? Então acaba sendo assim, esse import exterior. Então, Entendi. igual Isso aí seria o CSS. isso, é basicamente CSS. Então, se a gente pode ver aqui que está dentro de uma tag style, tudo que tiver style é CSS, tá? E aí ele dá esse @import aqui, que fica muito mais leve para carregar aquela fonte, né? Então a gente pode até ver aqui @import. Aqui a gente não tem, por exemplo. Aí a gente até pode testar, ver se tem algum link aqui de fonte. Aqui ele até usa também, ó, essa versão via link aqui. Cadê? Essa versão aqui, ó, via link, pré-connect. Aqui as duas versões seriam ok, tá? Não faria muita diferença qual que você está usando, na verdade. As duas vão estar puxando do API do Google de qualquer forma. Então aqui também tá até ok, tá? Ele tá puxando ali do fontes do Google. Beleza. É, Mas seria basicamente isso, esse ponto, tá? Se o site utiliza o Google Fonts através do @import. É, Aqui o seu site possui muitas imagens e se existe o plugin Lazy Load instalado. Então, se o site possui muitas imagens, a gente vê, né, direto no site aqui, por exemplo, é, Up, eu lembro que quando a gente viu, ele tava com muitos banners aqui. Tinham, acho que uma meia dúzia de banners, pelo menos. Agora ele reduziu bastante, tem só dois. Eu acho que ele até ajustou o tamanho também, tá bem legal. É, eu não sei até se vocês comunicaram com ele, passaram alguma coisa, mas ele deu para ver que ele alterou aqui a questão dos banners, ficou bem bacana. É, então isso aqui ajuda bastante. Dá até para ver também que a qualidade do banner não tá tão alta, então provavelmente ele comprimiu aí e tal, fez tudo certinho que deveria ser feito. Então tá bem beleza aqui. É, Então, o ponto era que se possui muitas imagens, né? E se possui o lazy load instalado. Para a gente ver isso, a gente também consegue ver aqui, tá? E aí a gente até mexeu isso, a dia da aula que a gente mexeu lá no, na plataforma desse cliente, né? Lá na parte que a gente conseguia mexer, a gente chegou a ativar o lazy load. Ou já estava ativo, não me lembro exatamente. Acho que já estava ativo. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, ele não tem lazy load. E aqui tá a imagem, ó, tá vendo? Aí tem o source da imagem e tal. E ele não tá ativo o lazy load. O lazy load, ele é basicamente uma tag que tem ali, mas que ele também tem que ter algo instalado para ele funcionar. Vamos pegar aqui, acho que talvez um produto que tem lazy load, porque tinha alguma coisa no site desse cliente que tinha lazy load, que eu me lembro. Aqui, ó. Então aqui vocês estão vendo a mesma tag de imagem aqui do produto que a gente tinha visto ali. E aí ele tem o loading aqui igual a lazy, tá vendo? Então isso aqui, teoricamente, né, deveria fazer um carregamento posterior das imagens dentro do site. Eu não sei se está funcionando tão bem, tá? A gente fez uns testes aí, as imagens ainda estão impactando bastante no resultado. Então não sei se isso está funcionando tão corretamente. É, Daria para a gente fazer um teste de retirar esse lazy load, tá? Para ver como que fica o resultado lá do PageSpeed e depois reaplicar de novo para ver se ele melhora ou piora o que está acontecendo. É, Daria para fazer isso. Acho que daria também para a gente dar um F5 aqui, ó. Vim aqui em IMG. Aqui, ó.
Aqui também, ó. Então, o que que eu fiz? Eu dei o F12, recarreguei, vim em Network e pus imagem aqui, ó. Então, eu filtrei por imagem e pus por tempo aqui. Então, ele vai me mostrar as imagens que ele mais demora para carregar. É, Então, a gente consegue abrir aqui a imagem por essa URL. Então, aqui o logo. Então, olha, aqui ele já está me falando que o logo é o que ele mais está demorando para carregar. E o logo está em todas as páginas, né? Porque ele está aqui no nosso header. Então, já poderia ser, por exemplo, uma possibilidade de otimização, tentar subir esse logo em SVG. Então, transforma esse logo de PNG para SVG, porque SVG também não tem fundo, e tenta subir em SVG, ver se a plataforma aceita. Tem que ver se a plataforma aceita, né? Aqui a gente tem uma outra imagem, que acho que é aquela imagem ali essa mesmo, da bijuteria banhada. Ela tá em PNG. Só que essa imagem aqui, ela inclusive tá com fundo branco, né? Igual a gente tá vendo aqui. Inclusive ela tá com fundo branco. Então a gente poderia jogar essa imagem aqui, ela tem em todos os produtos. Então a gente podia jogar ela para PNG ou para SVG, se aceitar, né? Porque aqui na descrição do produto costuma aceitar formatos de imagem como SVG tranquilamente. Mas se não aceitar, poderia ser PNG mesmo, até porque está com fundo, então não teria problema. Ou se de repente, se ele conseguir refazer a imagem sem com o fundo cinza, né? Para ele não ficar destacado aqui, ele poderia refazer com a mesma cor do fundo do site dele. Mas aí ele poderia subir em JPEG essa imagem para poder ganhar também tempo de carregamento. Então a gente consegue ver aqui, ó, o logo demorou 2,40 segundos para carregar. Essa imagem 2,30. O que que mais a gente tem aqui? Aí já vai para as imagens dos produtos aqui, né? Então checklist, as imagens do produto. Aqui tem essa stamp aqui do Google, que também de repente poderia ser ajustada. Eu nem sei se ela linka para algo, vamos ver. Link aqui, né, para o Transparency Report do Google. Mas poderia ver se de repente também dá para pôr em outro formato. Opa, deixa eu selecionar todas aqui que eu tinha tirado. É, Mas a gente pode ver que aqui, ó, já tem as imagens dos produtos. Então, talvez a mesma coisa que ele fez lá na home, que a gente viu que ele diminuiu a quantidade. Aqui ele poderia manter a quantidade, né? Porque as pessoas querem ver o produto. Mas ele poderia diminuir um pouquinho a qualidade, de repente. Então, passar aqui essas imagens num compressor. Daria um pouquinho de trabalho, teria que fazer em produto por produto, né? Mas é um trabalho também que talvez valeria a pena ir para velocidade de carregamento. Mas aí a gente pode ver aqui pelo Network Image essas imagens que a gente pode otimizar também. Então a gente pode abrir também, por exemplo, uma categoria para a gente ver. É, a gente pode ver aqui. Hum, Aqui, ó. Então o Google sempre tem essa estampa do Google aí, ó, que tá levando quase 3 segundos para carregar. Tem essa imagem aqui, que é o quê? Deixa eu ver. Essa imagem, onde que ela tá? Ela é a imagem de algum produto? Acho que é a imagem de algum produto, né? Deixa eu ver. Aqui. Mas com certeza é de algum produto. Essa aqui, ó. Então aqui a gente tem algumas imagens de alguns produtos mesmo, beleza. Aqui tem os ícones de pagamento. Acho que isso aqui ele não está mostrando essa imagem. Ó, é totalmente diferente. Daria para verificar da onde que está vindo essa imagem. Aqui produto, beleza.
Enfim, aqui a gente consegue ver os tempos de carregamento, como que a gente perde tempo, né, com isso. Esses aqui, ó, tem até algumas coisas que nem tá sendo apresentada na página, que estão sendo carregadas. Isso aqui tá bem estranho. Teria que dar uma investigada, por quê? É, mas eu tô vendo também aqui alguma. Opa, dei muito zoom. Deixa eu dar, redefinir aqui. É, tem algumas coisas aqui, deixa eu ver, tipo. Ó, essas coisas aqui, eu acho que. Vamos dar uma olhada. Review. Eu quero ver se alguma dessas coisas elas estão com lazy load. Eu vou fazer esse teste dentro de um produto que eu sei que a imagem dele tem lazy load para ver como que tá isso. Então, deixa eu pôr aqui por tempo. Então vocês podem ver que sempre as imagens que são os maiores problemas. Essa imagem demorou 5 segundos para carregar. É um tempo relativamente alto, né? Acaba sendo meio alto. E aí, essa imagem aqui, ela tem lazy load. Então, deixa eu ver aqui o waterfall. Opa, deixa eu selecionar tudo. Waterfall, time. Agora eu me perdi um pouco. Ah, beleza, aqui. Deixa eu achar os 5 segundos lá. Aqui, ó. Então, uma coisa que eu tava comentando, né? Que que a gente tem o lazy load habilitado nessas imagens. Talvez seria um bom teste a gente desabilitar o lazy load. Por quê? Pelo que eu tô vendo, ele tá esperando o carregamento do logo e de algumas outras coisas para iniciar o lazy load. Só que não, só que quando a gente passa lá no, no PageSpeed, por exemplo, ele não entende que a página está funcional sem o carregamento dessa imagem. Principalmente porque não tem um skeleton, tá, pessoal? Que aí eu posso mostrar para vocês, por exemplo. Deixa eu dar um F5 aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá vendo que quando eu dou um F5, ele fica com algumas coisas que já ocupam aquele espaço que vai vir informação? Então, ó, tem uma bolinha cinza aqui e alguns espaços que é o que vai entrar esses textos, entendeu? Esse skeleton, ele, ele tem muito a ver com esse lazy load também. Então, quando a gente carrega ele lá no site, né, do Reclame Aqui, ele considera já carregada a página quando ainda está com aquele skeleton de carregando as imagens. E aí, depois que a imagem aparece, ele só substitui, entendeu? Mas ele considera já carregada. Aqui ele não está considerando já carregada. E aí ele está esperando carregar o logo para começar a carregar as imagens aqui do. Cadê? Eu acabei tirando a seleção, mas vocês conseguem ver? Cadê? Deixa eu tentar mostrar de novo. Waterfall. Ó, aqui tá as imagens dos produtos, ó, que são essas 4 aqui. Elas só estão carregando depois dessa linha azul, tá vendo? E antes dessa linha azul tem basicamente o logo, então acho que ela tá esperando o logo carregar para poder começar a carregar. Tá ruim de ver aqui.
Queria que tivesse mais de próximo. Qual que é a diferença dessa linha azul para essa linha vermelha aí? Então, essa linha azul seria o time to interactive, que tipo, quando a gente consegue interagir com a página. Então, eu consigo, ó, vou até dar um F5 aqui. Então, a linha azul, ó, eu já consigo interagir com a página e vai vir a linha vermelha já já, ó, que é quando terminou de carregar tudo de fato. Ó, é isso. Então, a linha azul ela vem, ó, e aí até o logo, por exemplo, ele carrega antes da linha azul, algumas coisas começam a carregar antes da linha azul, que é quando eu consigo já interagir com a página, tá? Que é o Time to Interactive. Então ela já está interativa. E a linha vermelha é quando ela terminou de carregar a última coisa, ó. Então as últimas coisas que ela terminou de carregar, aí ele bate a linha vermelha aqui. Então é basicamente isso. E aí a gente consegue até ver aqui também, né? Tem também as linhas. O ideal é estar o mais à esquerda possível. Sim, seria o ideal. Aham. É, E aí vocês podem ver que algumas coisas elas só começam, algumas coisas estão carregando em paralelo, ó, e algumas coisas só começam a carregar depois que outras terminam, tá vendo? Então, por exemplo, quando fica interativo, que algumas coisas começam a carregar. E aqui, no caso das imagens, cadê? Eu até perdi elas agora. Tinha uma de 5 segundos aqui, talvez ela tenha carregado mais rápido agora, né? É que essas barras aqui do zoom sempre eu fico meio perdido com elas. Cadê? Vamos achar aqui as imagens do. Aqui, ó. Aqui estão as imagens do produto. São essas, né? São essas mesmo. Então, aqui estão as imagens dos produtos, e aí a gente pode ver aqui, ó, que elas só começam a carregar depois que a página está interativa. Talvez a gente possa desabilitar lá o lazy load, porque ao invés de estar ajudando, ele pode estar atrapalhando, tá? É, Então a gente pode ver isso. Uma outra coisa que eu vi aqui também, pessoal, é que essa imagem, por exemplo, vocês podem ver questão de tamanho, tá? O tamanho que o cliente está subindo. Então, olha, essa imagem aqui tá 1024 por 1006, tá mega grande. Essas imagens aqui, talvez seja porque tá, não, disfarce. É porque essa imagem grande é a que está selecionada aqui, tá? Que ela parece maior. Então, vocês podem ver que eu tô abrindo aqui, ele vai até abrir aqui e gerar elas maiores também. Ainda assim, ó. Ainda assim tem uma variação, pessoal. Ó, deixa eu ver aqui. Ainda assim tem uma certa variação de tamanho, tá vendo? Então isso aqui também é um ponto que dá para analisar. Ó, que aqui tá 963 por 1024. Aqui tá 1024 por 1024. Acho que o padrão é 1024 por 1024 e tem algumas que estão numa resolução um pouco diferente. Beleza. É, Outra coisa que a gente consegue ver aqui que a gente deu F5 é a questão do cache que eu tinha comentado. Então, vocês podem ver que todas essas que estão aqui com disk cache, que elas foram carregadas bem rapidamente, ó. Então, 2 milissegundos, 11 milissegundos, porque elas já estavam cacheadas, essas imagens, né? Então, é, aí a gente também pode ver isso. É só para habilitar isso que seria meio complicado, porque teria que ver de acordo com a plataforma. Por que que ela tá cacheando essas imagens e outras não, sabe? É, Isso é meio que difícil, é meio complicado de ver sem conseguir acessar de fato o código, tá? Mas daria para tentar verificar isso também. E o teste que dá para a gente fazer é de habilitar e desabilitar o lazy load para ver se a gente. Porque às vezes ele pode estar até atrapalhando aqui se ele não está funcionando da forma correta, tá, pessoal? Então a gente pode fazer esse teste aí. Bora lá pro checklist. O que mais que tem aqui?
Bom, então aqui basicamente a gente acabou, tá? Em questão de performance dessa parte, dessa primeira parte. Aí aqui seria a parte de código mesmo. Aqui já é, né? Mas aqui seria de JavaScript no caso. Aí a gente pode ver se tem JavaScript inline. Isso até dá para ver aqui pelo Ctrl U. Que seria aqui direto no. E a gente pode pesquisar aqui script. André, pergunta. Os sites que hoje que tu pega assim para analisar, cara, Hum. quantos por cento assim é JavaScript e tem outras linguagens que também são mais comuns? Ou o pessoal é mais focado em JavaScript mesmo? Cara, JavaScript vai ter em todos os sites, basicamente. Porque JavaScript é meio que a linguagem que consegue integrar hoje, por exemplo, o Chrome em si, né? O Uhum. navegador em si, o Mozilla e tal, eles basicamente funcionam em JavaScript. Então, JavaScript hoje é a linguagem que ela consegue conectar o que seria o back-end com o front-end. Sim, Então, que seria, por exemplo, algo que está em Java, PHP, em qualquer coisa, com um front-end, que é o HTML, CSS e sim. tal. Uhum. Então, ele que consegue fazer essa conexão hoje. Então, você vai ter algumas variações do JavaScript, né? É, Então, você vai ter, por exemplo, React e tal, mas que são tudo é, Frameworks, né? frameworks e Uhum. são basicamente bibliotecas JavaScript, tá? Sim. No fim do dia, eles são basicamente bibliotecas JavaScript. E então, basicamente, vão ser todos isso, até você pegar o WordPress, que funciona em PHP, né? A partir do back, ele vai ter JavaScript para poder funcionar, né? É, e aí a ideia aqui é ver se tem muito muita tag de script mesmo, tá? Na É, verdade, a gente aplica as ações, já seria no front e seria nessas ações que o JavaScript, dessas ligações, né? Entre back e front, né? sim, sim. O back, Sim, enfim, não interfere em nada, porque é só banco de dados, não, praticamente. Sim, ele basicamente é o que vai conectar. Então a gente vai Uhum, conseguir enviar dados, né, e receber dados do back com os scripts Java. Por isso que por uhum, exemplo, a gente tem aqui o script do Pixel do Facebook. Então, aqui basicamente ele retorna, dá push em dados e tal, para o back poder usar, né? E aí ele retorna dados para a gente e a gente consegue enxergar os dados lá, por exemplo, lá na página do Facebook, e a gente consegue ver os dados de acordo com o que ele retornou para a gente. Então, ele basicamente faz essa conexão aí. E aí, o JavaScript inline é quando a gente tem aqui, né, um HTML e a gente adiciona esse script de fato, né? Então, o que que acontece? Dentro de HTML a gente pode adicionar essas tags scripts e aí dentro a gente adiciona um JavaScript, ou o que é o ideal, né? Isso aqui, na verdade, não é o ideal para tudo, por exemplo, Hotjar, essas coisas, eles dependem disso para funcionar, né? Mas, por exemplo, esse script aqui é uma is full page loading. Então, provavelmente ele verifica alguma coisa de carregamento de página e tal. Então, esse script aqui, ele é um script de funcionamento do site. O ideal seria que ele não tivesse aqui no nosso HTML, tá? Isso vai acabar sendo muito difícil por conta de que é como as plataformas funcionam, tem muito script injetado, né? Então, por exemplo, se a gente for fazer algo lá no Tag Manager também, a gente vai acabar injetando script automaticamente nesse código. Então, hoje tem muita injeção de script e acaba tendo muito script inline, que a gente chama, que é dentro do código. E a mesma coisa para CSS, que é com a tag style, tá, pessoal? Então, essa tag style aqui, ela é injetada de algum lugar. É, E aí, né, a gente até também consegue pôr aqui, tipo, style. E aí a gente consegue ver, ó, tem bem pouco, tem só quatro tags. Tem uma abertura e um fechamento, então tem só quatro aí. E aí esse style também é inline, né? Que quer dizer que a gente está pondo direto no HTML um pouco de CSS, né?
Então, para a gente poder pôr um CSS, a gente tem que pôr aqui o style, né? A gente pode pôr assim também para ver quando tiver direto na linha. Então, deixa eu achar um exemplo aqui. Aqui, ó. Então, aqui ele abriu um style e aí ele põe display none aqui direto. Isso aqui também é inline, tá, pessoal? Então, direto no nosso HTML, ele está injetando aqui um CSS. E aí também a gente pode jogar aqui, então, esse style só para a gente ver se tem muito. É um pouco difícil hoje, tipo, definir o quanto que é muito, tá? A gente pode verificar alguns sites aí para tirar uma média, mas aqui, por exemplo, tá bem de boa até. A gente pode ver também se quando a gente joga lá no PageSpeed ele tá reclamando, tá? Então, Mas qual que é o ideal, assim, do Java? Onde que ele tem que estar? então, aí a única diferença de ele estar aqui ou ele estar em outro lugar é que se ele estiver em outro lugar, ele vai estar basicamente, em um texto, né? Um documento à parte, e aí ele não vai carregar aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um link, rel, style sheet. O style sheet é o quê? Uma folha de estilo. Então, eu tenho aqui, e aí aqui o href, né, que é o link da folha de estilo. Então, eu tenho aqui, ó, isso tudo é CSS do nosso site. Então, ele basicamente está trazendo esse link dessa página e aqui ela carrega toda essa página aqui, ó, gigantesca, só de estilo de CSS para poder alterar, né, ali a aparência do nosso site. Isso aqui vai acabar carregando a parte, né? Então ele carrega esse documento à parte para poder dar estilo para o nosso site. Então, quando ele carrega aqui, ele vai demorar mais para carregar a página. Quando ele carrega a parte, ele vai meio que carregar separadamente, sabe? Então, acaba ficando, essa página aqui vai ficando mais leve. Mas não pode ter aquele first input delay, ou não? Ou não tem nada a ver? Você diz por conta desse carregamento? É, porque ele carrega separado depois, né? Não, é porque aí ele vai considerar ele considera o carregamento dessa página aqui, entendeu? Ah, entendi. Por isso que o ideal e aí é até o que a gente checa aqui no checklist, que é não ter ele inline, ou seja, que é aqui tipo inline, tipo dentro do código. Então a gente jogou essa página aqui no PageSpeed, ele vai analisar esse documento aqui. Esses que estão carregando a parte, tudo bem, sabe? Não tem problema. Porque esses documentos que estão aqui, por exemplo, CDN, eles estão no servidor. Então ele meio que carrega do lado do servidor isso aqui, entendeu? Ele não carrega do lado do usuário. Então, tipo, ele só vai fazer aqui basicamente uma requisição para ele acessar esse texto. Mas esse texto já vai estar carregado lá no servidor, ele vai estar salvo já lá no servidor e carregado. Então ele só vai meio que fazer a leitura e aplicar. Entendi. E como é que É, eu faço, como é que eu faço para fazer isso? Tirar do código e abrir uma parte separada. Então, aí vai depender um pouco do que você estiver mexendo, mas aqui, por exemplo, a gente pode pegar aqui, por exemplo, um script. Ah, vamos ver aqui. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho uma tag script, aí ela é tipo text barra JavaScript, e ela tem o source, tá vendo? E aí, aqui, se a gente abrir, vai abrir código JavaScript. Então, o que poderia ser feito aqui, por exemplo, para o Hotjar ou para o Facebook Pixel? A gente poderia copiar todo esse script aqui do Facebook. Aí a gente tem que retirar ele, subir em um arquivo de texto, né, por exemplo, e subir, por exemplo, nesse CDN. Tá vendo que tá num CDN e aí ele é esse produto.min.js, a gente poderia criar, por exemplo, um hotjar.min.js, aí dentro desse código ia estar isso e a gente chamaria aqui, por exemplo, entendeu?
Então a gente colocaria ali, por exemplo, sei lá, assim, é, script, JavaScript, e aqui é o nome do arquivo. Aí poderia ser tipo hotjar.js, entendeu? Aí, no lugar de todo esse código aqui do Hotjar, a gente colocaria só essa linha aqui, entendeu? E dentro desse arquivo que está linkado aqui, teria todo esse texto aqui. Então seria basicamente isso. Deu para sacar? Entendi. Então é basicamente pondo num arquivo externo. Então, E aí tem um programinha aqui que dá para subir isso aí tudo, que é esse AWSL. esse AWSLI, ele é um CDN, né? Então é o que eu falei para vocês que é um Content Delivery Network, que é esse CDN. Então, normalmente os sites têm. Aí tem que ver se o da loja integrada você consegue subir arquivos. É, na Tray, por exemplo, eu sei que quando eu acesso o site ali, a plataforma de um cliente, tem uma área lá que eu consigo acessar e eu consigo subir imagem, por exemplo, consigo subir o que eu quiser, que ele vai para dentro desse CDN. E aí eu consigo pegar o link, né, desse arquivo que eu subi e usar no meu código, se eu quiser. Então, na Tray eu consigo, por exemplo. Agora, na loja integrada, teria que verificar, porque, pelo que eu vi, ele sobe automaticamente, né? Como que a gente pode ver isso? Por exemplo, eu posso dar um F12 aqui e dar um inspecionar nesse. Ó, então, quando a gente sobe um banner nessa plataforma, na loja integrada, ele vai para o nosso CDN. Então, teria que ver se tem como lá pelo acesso do cliente acessar esse CDN para subir outros formatos de código, por exemplo. Na loja integrada, eu acho que não teria como, porque eu acho que a gente nem consegue mexer nesse código aqui, entendeu? É só se a gente de repente pegar, criar esse script aqui e onde a gente está adicionando isso aqui, a gente colar essa linha, né, no lugar. Ao invés de usar o padrão aqui do JavaScript, colar isso aqui no lugar da onde a gente colou isso aqui, entendeu? Porque a gente não consegue mexer no código na loja integrada, isso que é ruim, né? Acaba sendo ruim isso. Na Tray a gente já consegue mexer em algumas partes do código, por exemplo. Então daria para fazer isso aqui de boa. É, mas aí vai variar mesmo de plataforma, beleza? E aí é basicamente isso, pessoal. Então a gente viu aqui inline e aí vai acabar sendo repetido para JavaScript e para CSS. Então, se o CSS está compactado, a gente já viu, se está inline, a gente já viu. O site utiliza imagens que pode ser CSS. Isso aqui é basicamente, tipo, sei lá, alguma imagem que não precisaria ser uma imagem, sei lá, sabe? Sei lá, não um banner, por exemplo, tipo um botão, sabe? Às vezes o botão não é um código, ele é uma imagem. E aí ele poderia ser CSS. Então, isso é um exemplo aí de algo que poderia ser CSS do que imagem. Aí põe também se o site utiliza CSS Sprite, se sim, está correto. Então é basicamente como que ele importa lá e também pergunta se tem muito import de CSS em excesso, que é basicamente aqui style sheet. Então se ele tem muitas dessas conexões, tá? De style sheet, mas a gente pode ver que não. E é até um pouco difícil definir hoje quanto que é muito, tá? Então, o que a gente pode levar em consideração é se ele reclamar aqui, ó. Aqui ele reclama de reduz o CSS não usado, mas ele não. Ó, aqui tem o reduz o CSS, tá vendo? Ele não tá reclamando disso aqui. Ele tá como ponto de atenção, mas ele não tá totalmente, né, como, como problema de fato. Andrezão,
Só para frisar, sei que tem a dúvida ali, mas eu vou ter que sair às 10, só que como eu tô de host, se eu sair vai derrubar. Então, Não, se puder dar uma bora lá. A seguradinha. gente segue na próxima, então. Mas é basicamente isso, pessoal. Então, aqui o que eu expliquei inline serve para todos os tipos de código e tal. Então, é basicamente isso, tá, pessoal? Show. Aí, se vocês quiserem, a gente continua o papo aí na próxima aula aí. Show. Essa Ô, parte mais André, técnica. eu tenho como só dar prioridade para aquela parte lá de colocar as aulas no YouTube com uma Beleza, beleza. descriçãozinha? Porque a gente está já colocando, vai colocar o SEO em prática, acho que vai ajudar demais. Beleza, eu vou tocar isso aí e vou também fazer aqui os checklists para a gente ter eles mais bem explicados e como fazer quando for possível, né? Como fazer. Quando não for possível, eu vou explicar aqui que vai ter que verificar de acordo com a plataforma, tá? Mas eu vou complementar isso aqui e é isso, pessoal. Fechou. Beleza? Show. Valeu, valeu, pessoal. Valeu, Fechado. galera. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, Até, Valeu, um tchau, tchau. tchau. abraço. Tchau, tchau.